Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, aqui uma reunião da classe bíblica Escavando a Verdade. Eu sou o Guilherme Sens, médico terapeuta natural, e hoje estaremos estudando mais um estudo bíblico sobre fé, fideísmo, predestinação e livre-arbítrio. Eu gostaria de convidar os amigos que estão presentes conosco a estarmos aí, então, fazendo mais uma oração para iniciarmos o estudo dessa noite. Vamos orar? Se possível, feche seus olhos e ore comigo. Oremos. Ó bom Pai, amado Deus e Senhor, nós lhe damos graças pelo privilégio que nos desse de estar contigo e te buscar. Muito obrigado por tua companhia, nós lhe somos gratos por isso. E porque onde estão duas ou três pessoas reunidas em teu nome, é tua promessa estar presente. Nós lhe agradecemos mais uma vez por esse privilégio, por essa promessa, e pedimos que guie e amplie o nosso entendimento, nos ajudando, ó Pai, a aprender o que quer nos ensinar nessa noite. Obrigado por seres assim, um Deus tão bom, por trabalhar em nosso coração, em nossa vida e nos aproximar de Ti. Gostaríamos, ó Senhor, de convidar a instruir o nosso coração, a nos ajudar aí a circuncidar o nosso coração e o nosso ouvido a Ti, para ser guiado e conduzido por Ti. É nos méritos maravilhosos do Teu amado Filho Jesus Cristo que oramos, pedindo que seja conosco, as pessoas que estão aqui ao vivo, os que virão logo mais, havendo o estudo gravado, e que a Tua palavra que estará chegando a esses Teus filhos possa encontrar morada em seus corações e transformar as suas vidas. Agradecidos, no mérito de Cristo, oramos, clamando por libertação do mal. Amém e amém, ó Senhor. Ok, meus amigos, vamos então já iniciar aí o estudo dessa semana, né? E será um estudo, uma espécie de continuação do estudo anterior que fizemos na semana passada. Semana passada também o estudo foi feito comigo. Semana passada nós conversamos um pouquinho aí, então, sobre a importância de entendermos o porquê do sofrimento, tá? Entendermos aí o porquê do sofrimento existindo em nossa vida, e qual deveria ser a atitude do cristão diante desse sofrimento. Tá? Então, nós vamos tentar aprofundar um pouco aí esse estudo, para que possamos aí estar realmente nos aproximando mais do ideal do Senhor para nós. Vou tentar trocar um pouco a minha câmera. Vamos ver como é que vai estar ficando aqui. Deixa eu fechar esse e vou fechar os. Ok. Acredito que assim vai ficar melhor, né? Então, vão conseguir me ouvir melhor assim. Então, eu só vou trocar aqui. E vou tentar fixar. Isso. Ok. Acho que agora vai ficar melhor para vocês me ouvirem. Vamos então dar sequência ao nosso estudo de hoje. Na última semana nós vimos a importância da atitude do cristão diante do sofrimento e por quê? Por que o sofrimento existe? Por que Deus permitiu que o sofrimento chegasse até seus filhos? Nós conversamos um pouquinho, iniciamos aí com a discussão do chamado paradoxo de Epicuro. Apresentamos o plano da salvação, o grande conflito, como sendo motivos para mostrar que Epicuro estava errado em seu paradoxo, ao menos aplicando ele ao Deus judaico-cristão. E hoje vamos ter esse entendimento do qual deve ser, então, esse elo de ligação entre nós e Deus. Eu gostaria de estar começando aí até fazendo uma pergunta, né? Se você tentar responder para si mesmo, se assim
se assim desejar. Tá? O que é para você fé? O que é a fé? Será que fé é realmente um pulo no escuro? Será a fé algo cego, irrazoado, baseado simplesmente num conto de fadas? Ou será a fé algo que pode ser experimentado? E se ela for algo que pode ser experimentado, como que eu posso experimentar isso? Como desenvolver a minha fé? Como é que eu faço aí para estar me aprofundando nesse relacionamento com Deus? Como que eu posso estar realmente me aproximando mais do ideal dele para cada um de nós? Como é que a gente pode estar desenvolvendo isso, então, a cada dia, a cada momento? Como que isso pode estar acontecendo? Importante que nós pensemos um pouco sobre essas coisas. Então, vamos estar estabelecendo um pouquinho sobre isso, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou convidar você que está aí com a sua Bíblia na mão, né? Nós somos uma classe de estudo bíblico, então é fundamental que a Bíblia esteja à nossa mão, tá? Se você desejar, vou convidar que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, na ordem que aparece no texto bíblico, não na ordem escrita. Romanos é a primeira carta de Paulo, tá? Depois dos Evangelhos e do livro de Atos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 de Romanos, tá? Essa parte inicial aí do capítulo 4 de Romanos. Nos diz assim, Romanos 4, verso 1, tá? Ainda no verso 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porque crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim, também o que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Isso está representado no Salmo 32, versos 1 e 2. E citado aqui por Paulo no livro de Romanos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Sobre os judeus ou também para os não-judeus, chamados aí gregos, chamados aí gentios? Como, pois, se lhe é atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Bom, Abraão foi dessa forma. A fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ele ainda não havia sido circuncidado. Não foi no regime da circuncisão, e sim quando ele estava incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que crerem, embora não circuncidados, a fim de que lhe for imputada a justiça. O pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisaduras da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, mas sim mediante a justiça da fé. Ora, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E esta é a razão porque provém da fé, para que sejamos segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito,
por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. Até aqui está bom. Nós não vamos falar da circuncisão, na realidade, ela não vai nem ser tema de estudo, tá? Ao menos não nessa sequência de estudos bíblicos planejamos. Circuncisão foi uma cerimônia instituída para dizer que a determinada pessoa, em especial o homem, pertencia ao povo de Deus. Era circuncidado, cortada a pele do prepúcio, preferencialmente no 8º dia de vida. Curiosamente, é justamente no 8º dia que existe a melhor concentração dos fatores de coagulação, para que possa vir então a ser justamente estancado o sangue desse recém-nascido. Um ato pontual, cujo nosso Criador sabia e por isso colocou naquele dia especificamente. Não havia como o conhecimento humano naquela época saber sobre os fatores de coagulação, muito menos que nesse dia eles estão na maior concentração existente em todos os dias da vida de um homem. Circuncisão era um símbolo, tal qual é hoje o batismo. Um símbolo para pertencer a um povo. No cristianismo, esse símbolo agora foi substituído pelo batismo. Um batismo que deve ser feito de uma forma consciente, voluntária, para entendendo então e inteligente, entendendo o que é tornar-se membro do corpo de Cristo. E entendendo que a circuncisão, a Bíblia mesmo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, chama muito mais do que apenas um ritual de passagem ou de pertencimento. Tanto que vários textos bíblicos dizem, por exemplo, circuncidai o vosso coração e o vosso ouvido, para que tu possas guardar a minha lei no teu interior, ouvir a minha voz. Aqui nós estamos destacando como Abraão foi considerado justo e justificado pela sua fé, ainda antes de ser circuncidado, para que pudesse ser pai de muitas nações, tanto de circuncisos como de incircuncisos, tanto de gentios como de judeus. E esse foi um tema que, embora tenha dividido a igreja no primeiro século, mas que o cristianismo foi muito firme com isso. Havia necessidade do evangelho chegar a todo mundo. Deus havia escolhido um povo, os judeus, para serem os seus arautos, para levarem os seus oráculos, para levarem a sua lei, para testemunharem de quem ele era e de como ele cuida de forma especial dos seus filhos. Os judeus falharam em sua missão. E ainda durante o ministério do profeta Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, isso está registrado no capítulo 9 do livro de Daniel, havia sido separado, cortado, como é a expressão utilizada ali, do tempo destinado ao povo de Deus, havia sido separado ainda 490 anos. Desde o dia da ordem de edificar, reedificar, de sair e edificar Jerusalém, até o final desse tempo havia ali 490 anos, no qual o povo judeu ainda seria considerado o povo de Deus. Esse período começa por volta do ano 538 a.C., né? E se estende. Né? Desculpa, esse período começa ainda no ano... Não, rapaz, me fugiu agora a data. Eu vou achar depois e passo para vocês. Mas termina no ano 34 da nossa era. Tá? Aí é só fazer as contas e voltar em 490 anos. Então vai dar por volta disso aí, o ano 500 e alguma coisa antes de Cristo. Tá? Eu vou passar a achar direitinho a data, que foi no decreto de Artaxerxes, para sair e para se restaurar Jerusalém. Existiram 3 decretos, nós vamos estudar isso mais para frente. Tá? É o decreto de Artaxerxes, o terceiro definitivo. Se tem o terceiro, é porque o segundo não funcionou, se teve o segundo, é porque o primeiro não valeu. Então, aquele que realmente valeu foi o decreto de Artaxerxes, esposo da rainha Esther, para, então, restaurar Jerusalém. E ali, então, termina, na morte de Estevão, no ano 34 da nossa era, termina o tempo separado para o povo de Deus, né?
o tempo separado para o povo de Deus realmente estar ali restaurando esse elo de ligação. E a partir dali, quando o cristianismo teve que sair de Jerusalém, quando o cristianismo foi literalmente expulso de Jerusalém, eles tiveram que sair, foram perseguidos radicalmente, e aí então o evangelho foi levado a todo o mundo conhecido daquela época. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui. Ano 457 a.C., tá? É ali que inicia a profecia, ano 457 a.C. Prosseguimos então. A partir do momento que isso existiu, o povo de Deus começou a ser, então, preparado para o que estava para vir. A perseguição se intensifica, primeiramente com Saulo, e depois também chamado Paulo, e depois por todos os judeus, o Sinédrio, até mesmo culminar com a perseguição em todo o Império Romano. Ela é temporariamente cessada no ano 321, quando o imperador Constantino se declara cristão, e ela cessa justamente porque vai reduzir aí a diferença entre o cristianismo e o mundo secular à sua volta. Volta a se intensificar no ano 538, já depois da queda do Império Romano, quando o imperador Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente, decreta o bispo de Roma como sendo o supremo líder da igreja. E cessa, mais uma vez, depois de um período de 1260 anos de perseguição, em 1798, quando o general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, aprisiona o Papa, naquele momento. Então, durante esse período de grande e intensa perseguição, os cristãos foram preparados para aprender a viver pela fé. E os cristãos sabiam muito bem o que era o sofrimento. Com o passar do tempo, quando o cristianismo se torna a religião oficial, quando os cristãos param de ser perseguidos, quando os cristãos começam aí a trabalhar com a pregação do evangelho de uma forma mais intensa, em especial anunciando o retorno de Cristo, as perseguições retornam. E então existe um ciclo variados de duração de tempo, no qual a perseguição une o povo de Deus e no qual a bonança, onde a perseguição não existe, ele vai separando o povo de Deus. E o motivo dessa união é a necessidade de busca, de consagração, de ser fiel ao Senhor. É verdade que Deus é fiel, mas a questão é se somos nós fiéis ou não. Nós já estudamos, e vamos estudar isso mais, detalhes mais para frente, sobre a justificação pela fé, mas já estudamos alguns textos, já comentamos aqui também, que a salvação ela é um ato de 3 partes, no qual a graça, a justificação, tira a condenação do pecado do mundo, foi feito de uma vez por todas, lá na cruz do Calvário, estendendo a todos os seres humanos que existiram antes da cruz e após a cruz, um ato exclusivamente divino, estendido a todos os seres humanos na face da terra, de todos os tempos, de todas as eras. A glorificação, a terceira parte da salvação, também é um ato exclusivamente divino e retirará definitivamente a presença do pecado na história do universo. Ela ocorrerá, segundo o que nos é mencionado em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, no retorno de Cristo, quando a natureza pecaminosa, aquilo que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Porém, há a parte da santificação, a segunda parte. Se a justificação tira a condenação do pecado, se a glorificação tira a presença do pecado, é a santificação que tira o poder do pecado. Se Jesus morreu por todos, mas não são todos que vão para o céu, e isso está revelado nas Escrituras, o próprio Cristo disse que estreita é a porta, estreito é o caminho que leva à perdição, e são muitos
que são poucos que entram por ela. Opa, eu misturei. Estreita é a porta, estreito é o caminho que leva à salvação e são poucos que entram por ela. E larga é a porta e larga é o caminho que leva à perdição e muitos entram por ela. Então, tendo entendido isso, entendendo que a santificação, a segunda parte, é uma obra divina humana, o ser humano tem uma parcela a cumprir. Nós vamos ver isso hoje. O ser humano é livre para escolher. Nós recebemos a salvação pela graça somente, para que ninguém se glorie, nos diz o texto de Efésios 2, verso 8. É assim para que ninguém possa dizer, ó, Deus me é devedor, assim como nós lemos aqui no texto de Romanos 4 sobre Abraão. Se você trabalha, na realidade o salário não é considerado um favor, é uma dívida. Então, se você fez o bem, Deus tem que realmente dar a salvação. Deus é devedor disso, porque você foi bom. Agora, quando você entende que, segundo o próprio livro de Romanos, capítulo 3, não há um justo sequer. Porque o melhor dos seres humanos não consegue encomendar a sua própria alma a Deus. Porque em pensamento e em atos e em falas nós pecamos e pecamos muito. E o salário do pecado é a morte, sendo um pecado só ou milhões deles, pequenininho ou gigantesco, imenso, o destino é o mesmo, é o lago de fogo e enxofre. Se nós não estivermos revestidos da graça de Cristo e transformados ante a majestade de seu poder. Por quê? Porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não apenas para nos perdoar os pecados, mas também para nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Cristo tem poder para perdoar e purificar. Isso nos fala 1 João, capítulo 1, verso 9. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, porém necessitamos dele para ser restaurados. A justificação, o que Cristo fez na cruz, a graça, me perdoou, me reconciliou com Deus, me reconectou a ele, a intercessão de Cristo diante do Pai por mim e por cada um dos seres humanos, além da intercessão do Espírito que intercede por nós de uma forma que nós não podemos exprimir, isso nos encomenda ao Senhor e o seu amor nos constrange, porque quando eu o amo, eu guardo os seus mandamentos. E ali na santificação, na iminência da guardar os ditames de Deus, fazendo isso por amor, não para ser salvo, mas porque já estou salvo e desejo devolver ao Senhor como ato de gratidão, de serviço, de amor, a minha obediência. Mesmo texto de Efésios 2, verso 8, tem o 9 e tem o 10, que diz que as obras Deus, o Pai, as preparou de antemão, mesmo antes de ser quem transformado como eu estou sendo, para que nós pudéssemos andar nelas. Porque nós somos feitura de Cristo. E Cristo não apenas veio aqui morrer por nós, ele também nos ensinou como viver. Se fosse possível salvar sem a graça, Jesus só teria ensinado como viver e voltado para o céu. Porém, não foi assim. Ele teve que morrer em nosso lugar. Teve que existir a graça. Mas ele também nos ensinou como viver. E por isso, quando você vai estudar sobre as características dos salvos, sempre são duas características: os que fazem o bem e os que guardam os mandamentos de Deus. Os que têm o testemunho de Jesus, agem como Jesus Cristo agiu, têm o espírito da profecia, porque o espírito da profecia não é dado para quem não age como Jesus Cristo agiu, e guardam os mandamentos. O Espírito Santo não é dado para um pecador. O Espírito vem para santificar. Eu não disse que não tem pecado. A diferença entre a natureza pecaminosa e o pecado rebeldia. O pecado remartia, o pecado que é por deslize, esse é um outro tipo de situação. Agora, o pecado por rebeldia não tem perdão. Cometido uma vez ou outra, mas incessantemente feito, é o pecado que é imperdoável, nos fala Mateus. Pecado contra o Espírito, porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, da verdade e do juízo. Nos convence do pecado que há em nós. Ele nos convence da justiça que é Cristo, justiça e justificador nosso. E do juízo de Deus. Nos fazendo entender a verdade, nos fazendo lembrar das coisas que Jesus Cristo nos tem ensinado e a cada vez mais nos aproximando dele. É importante, sobremaneira,
que possamos estar cada vez mais próximos de Deus. E entendendo essas coisas aos quais nós precisamos viver a praticar, vamos entender o que é a santificação. Uma obra divino-humana. E se o ser humano falhar e não andar no caminho estreito, não desenvolver a sua salvação com temor e tremor, ele estará se afastando do Pai e, infelizmente, se afastando de Deus. Consequentemente, de sua salvação. A salvação pode ser perdida, meus amigos. A salvação pode ser perdida. E por isso temos que cuidar para não perdê-la. Se nós a recebemos na cruz, temos que mantê-la em nossa vida, permanecendo em Cristo. Se não permanecemos nele, perdemos a salvação. Vamos conversar um pouco sobre a fé. Já me alonguei um pouquinho demais nessa introdução. Vamos falar um pouquinho sobre fé, então. O que é a fé? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos passear bastante na Bíblia hoje. Vamos abrir no livro de Jó. Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, vamos ler dos versos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo como da minha pele, da minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. E não outros, de saudade me desfalece meu coração dentro de mim. Jó tinha saudade de Deus. Temos nós saudade dele? Quando Jesus voltar, nós seremos transformados. E num abrir e fechar de olhos, não haverá mais algo corruptível, não haverá mais algo mortal. Seremos como ele, tendo um corpo glorificado, os nossos próprios olhos o verão. Revestidos esse meu corpo da minha pele e da minha carne, eu verei a Deus. Não vai ser algo espiritual, vai ser algo real, completo. Espiritual sim, mas físico, essencialmente, porque o ser humano é uma alma vivente. Quando o pó se uniu ao Espírito de Deus, ele tornou-se uma alma vivente, como vamos estudar mais para frente num estudo posterior. E vamos, então, entender isso. Meu Redentor vive. Jó conhecia e cria que, por mais que ele estivesse passando a dificuldade que estava passando, perdeu toda a sua família, todos os seus bens, inclusive sua saúde, ele sabia que o seu Redentor vivia e que, por fim, se levantaria e ele veria Deus face a face. Paulo também menciona isso, falando aí no capítulo do amor, 1 Coríntios 13, a partir do verso 10, diz que então, quando vier o que é perfeito, quando Jesus vier, nós conheceremos a ele como somos conhecidos. Nós o veremos. Vamos agora a Hebreus, capítulo 11, verso 1, a definição bíblica padrão do que é fé. A fé, através dela que nós tomamos posse da bênção que a graça nos traz, a salvação e a santificação. Salvação porque estamos perdoados de Deus, santificação porque estamos sendo purificados ante o poder do sangue de Cristo Jesus. Não é por nossos atos que somos purificados. Por nossos atos nós permanecemos assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, diz a minha tradução, estou lendo na tradução Almeida, Revista Atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, pela fé, Abel foi considerado justificado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não morrer. Pela fé, Noé, divinamente instruído, abriu a arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, saiu de sua casa e foi pai de muitas nações. Teve um filho em sua velhice, assim como Sara. Todos esses, diz o verso 13, todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Fé tremenda, não é à toa que Abraão é considerado o pai da fé. Que tremenda fé teve esse homem. Mesmo sem ter obtido as promessas, ele creu, vendo-as, porém, de longe. Mas ele havia algo, Deus dá a evidência. Entendamos, meus irmãos, que o pecado entrou no mundo pela dúvida. Nós estudamos há pouco sobre a origem do pecado no universo e nesse mundo. O pecado entrou no mundo pela dúvida. A serpente conseguiu incutir na cabeça de Eva, e essa não há de ser o marido. Dúvida, será que é assim?
Será que a palavra de Deus é aquilo mesmo? Será que se pegar no fruto, comer o fruto vai morrer? A serpente conseguiu colocar isso na mente do ser humano. Se o pecado entra no mundo pela dúvida, não há como ele sair de outra forma senão pela fé. Mas veja bem, não é fideísmo, não é uma expressão cega, vazia, irrazoável. Não, em muitos momentos, Deus, que é o autor e o consumador da fé, chama o ser humano para arrazoar, tornar razoável. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Estou lendo Isaías, capítulo 1, verso 18. Arrazoemos, se o seu pecado, ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, como o carmesim, ele se tornará mais branco do que a mais pura lã, do que a neve. Vinde, pois, e arrazoemos. Vamos tornar razoável isso daqui. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz para nós apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, um culto racional, para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, não nos acomodando com o presente século. E então, iremos experimentar a boa, perfeita, agradável, santa vontade de Deus. Veja bem algumas expressões. Culto racional, transformando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo ir além do que nós mesmos entendemos. Qual é a vontade do Senhor para ti, para mim, para os teus, para cada um de nós? Buscar ter um relacionamento redentivo com o nosso Pai Celestial, para não apenas por curiosidade, não para ver a execução de sua vontade, de seu poder, mas sim para servi-lo, como um ato de retribuição ao que ele já fez por mim, como um ato de amor. Fé para quê? Qual é a fé pelo qual eu vivo? É necessário haver alguma diferença entre a fé dos demônios e a fé daqueles que creem? Tanto é que há uma diferença, se formos, por exemplo, em Tiago, né, estamos abertos aí em Hebreus, só virar um pouquinho mais aí a Bíblia, poucas páginas, Tiago capítulo 2, verso 18. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Na santificação há um papel humano, mostrar a tua fé pelas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem alguma diferença dessa crença dos demônios que creem e tremem que Deus é um, sabe que Deus é um só e tremem? E há a diferença naquele que crê que Jesus Cristo é seu Salvador e que pode, por causa disso, alcançar a vida eterna? Claro que sim. E a diferença está onde? Nas obras. A salvação é pela graça e pela graça somente. Mas é porque eu acredito e tomo posse dessa graça, acredito pela fé, numa experiência viva, real, verdadeira, que me leva então e me possibilita, me capacita, me dá o poder do Santo Espírito para me santificar e, através dos frutos, testemunhar disso, os frutos da obediência a respeito disso. O que é a fé? Ela é a certeza, algo racional, das coisas que se esperam. Eu não tenho a salvação ainda, eu ainda não cheguei nesse patamar, mas eu espero isso e tenho certeza que será assim, porque Deus o disse. A fé não é algo sentimental, fé não é um êxtase de sentidos. Não, nunca foi. Fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É a certeza que é assim porque Deus disse que é assim. É confiança. Confiança sólida que eu não posso passar a outro. Posso testemunhar, mas a minha experiência não salva ninguém. Não salva do meu filho, não salva da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu sobrinho, do meu cunhado. Não salva de ninguém. A minha experiência pode salvar apenas a mim. E, por favor, minha experiência em Cristo, com Cristo e através de Cristo. Apenas a mim.
Porém, por mais experimental que seja, individual que seja, ela pode ser experimentada por quem assim desejar. É algo tangível, mas é um relacionamento. Relacionamento de um Deus que conhece quem nós somos. Deus conhece quem eu sou. Deus é bom demais para privar de nós algo que não nos traria bem. Mas também ele é justo, justo demais, para deixar que cada um de nós colhamos as consequências de nossas próprias escolhas. De Deus ninguém zomba, diz a palavra do Senhor. Por isso, aquele que conhece o fim desde o princípio e sabe quem eu sou, a essência do meu ser, ele sabe o que eu faria se o conhecesse melhor. E algumas pessoas, muitas vezes, querem, não, eu acreditarei se Deus houver uma teofania, uma manifestação sobrenatural de Deus. Será? Entendendo o juízo de Deus e entendendo quem eu sou, será que se existisse realmente algo maior, isso não estaria me comprometendo no juízo de Deus? Porque há uma proporcionalidade na justiça divina. Quanto mais você conhecer, mais de ti será exigido. Olha o grau de exigência de Deus com Moisés. Olha o grau de exigência de Deus com os filisteus, por exemplo. Se tocasse na arca, morria. Mas os filisteus tocaram e não morreram. Transportaram a arca até a sua terra, até os seus templos pagãos, mas não suportaram lidar com a arca. Tiveram que devolvê-la através de uma junta de bois. Mas se um israelita tocasse na arca, morria. Porque a experiência de fé deles era diferente. Porque Deus tinha propósitos diferentes com aquela questão. A experiência de fé que eu tenho e o conhecimento de Deus que eu tenho não se compara com o conhecimento de Deus que Moisés teve, a ponto de que Moisés não entrou na terra prometida, embora recebeu algo maior, foi levado aos céus depois da sua ressurreição, né? Ele recebeu uma experiência maior, mas ele não entrou na terra prometida por quê? Porque bateu na pedra 2 vezes e não fez o que ele lhe era dito, apenas falar uma vez. Mesmo quando Moisés mata um egípcio para defender um hebreu, não foi por causa disso que ele não entrou na terra prometida, foi porque ele fez ali naquela experiência no deserto. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento muito grande de Deus. Então a exigência, ele como líder da nação, tinha que ser dado o exemplo. Do contrário, ele enfraqueceria a firmeza necessária dos filhos de Deus e dos líderes subsequentes, inclusive Josué, no que deve ser feito, naquilo que é correto. O que é certo não precisa de outro motivo para ser certo. É certo e pronto. E o que é errado não precisa de motivo para ser errado. O certo não vira, o errado não vira certo porque tem um motivo. Errado, errado e pronto. Importante que nós entendamos essas coisas e que através da fé, dessa crença real, baseada nas promessas de Deus, na sua palavra, no que ele diz, crermos e receberemos em tempo oportuno, e isso pode ser experimentado. Agora, se Deus realmente aparecesse para alguém e dissesse algo, e se essa pessoa não cumprisse, não estaria se comprometendo ainda mais? Às vezes, Deus não se materializa e não fala, porque se eu assim o fizesse, ele que conhece os corações e sabe que muitas vezes nós titubearíamos e não faríamos, nós teríamos ainda mais comprometidos no juízo de Deus. Para uma mesma ação, um anúncio de que receberia um filho. Zacarias fica mudo, pai de João Batista, fica mudo, porque não creu no anúncio do anjo Gabriel. Maria também questiona, mas ela não recebe, porque seu espírito era mais humilde, mais tranquilo, e entendeu. Seja feito a vontade de Deus em mim, disse ela. Então, ela não recebeu advertência por ter falado o que falou. Como pode ser isso se não conheço homem algum, não tive relações com homem algum? O questionamento de Maria não trouxe descrença. Já
naquele ponto, Zacarias, que era um homem fiel, mas naquele ponto ele vacilou. E ele era um sacerdote experimentado, já idoso. Então, o juízo de Deus é diferente, ele é proporcional. Proporcional à experiência que cada um tem com Deus, proporcional à necessidade, ele é equânime. Faz parte, é um dos princípios do reino de Deus, a equidade. Então, é bastante importante que nós entendamos isso. Que exemplo de fé nós encontramos no Antigo Testamento? Vamos ver lá em Gênesis, nós não vamos conseguir, pela questão do tempo, ler todo o texto. Eu indico que, se você quiser estudar, você leia o capítulo 22 do livro de Gênesis, tá? Você leia ao menos do verso 1 até o verso 19, tá? Mas é ali a prova de Deus a Abraão. E entenda, se Abraão tivesse sido fiel na primeira prova, a prova de que ele teria um filho, o filho da promessa, e não tivesse aceitado o conselho que culturalmente, naquele tempo e naquela localidade, era correto, mas não segundo os ditames de Deus. Então, Abraão não tinha filhos, Sarai também, Sara não tinha filhos, e ela deu a sua serva como concubina, para que através da sua serva gerasse um filho de descendência. Não era esse o plano de Deus. Deus havia dito que Sara seria mãe, e Abraão teria um filho através de sua esposa, o filho da promessa. Se Abraão tivesse sido fiel, ele não precisaria ter feito o que fez aqui em Gênesis 22, que é o sacrifício de Isaac. Mas porque ele não foi fiel, ele teve que ser submetido a mais uma prova para dar testemunho de sua fidelidade. Abraão, o pai da fé, Deus disse assim no verso 2, toma teu filho. Abraão já era de mais de 100 anos, Isaac tinha por volta de 16 anos, um jovem, forte, poderia facilmente ter se libertado de seu pai. Mas ele foi entregue como ovelha muda, assim como Jesus Cristo se entregou. Isaac também o fez. E Abraão, assim como Deus o Pai deu o filho unigênito, Abraão então também teve que dar o seu filho. Vamos ler o verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Abraão conhecia a voz de Deus, ele tinha uma experiência real, ele sabia que era Deus. E ele então obedeceu, porque já tinha titubeado e vacilado antes, agora Abraão foi firme. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, em detalhe, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Uma viagem de mais de 3 dias. Abraão titubeou, mas o pensamento de que Deus faria desse filho uma multidão, traria dele o descendente, o Messias, o disse, não, Deus vai ressuscitar, porque Deus tem poder para ressuscitar. Então, se eu for sacrificar Isaac, Deus o ressuscitará. O pensamento da esperança da ressurreição fez com que Abraão fizesse o que fez. E mesmo quando o filho chega, pai, nós temos o cutelo, a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz, Jeová Jiré, Deus proverá, meu filho. E Abraão estava então com a mão levantada e ia matar Isaac. Nesse exato instante o anjo lhe para. E Deus, de fato, proveu um cordeiro. Porque não era a intenção de Deus matar Isaac. Deus nunca aceitou ou quis sacrifícios humanos. Ele teve que provar Abraão. Nós já conversamos sobre provação e tentação, a diferença dos dois no estudo anterior. Deus teve que provar Abraão. Esse foi, então, um testemunho que Abraão deixou para todas as gerações sobre o que é fé. Vou pegar aqui o nosso próximo texto. Vamos agora a Mateus, capítulo 8, Novo Testamento, primeiro livro registrado do Novo Testamento, aí na sequência, Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 8, dos versos 5 até o verso 13. Vai ter tempo também de ler tudo aqui, mas eu vou tentar resumir para os amigos. Falando ali das bem-aventuranças, tá? Vou tentar buscar aqui, não, desculpa, capítulo 8, me perdoe, estou lendo errado aqui. É Mateus 8, Mateus 8, do verso 5 até o verso 13, nos diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum,
apresentou-se-lhe um cirurgião, um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo: este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Que triste para Israel ouvir isso. Foi necessário que um gentio, um romano, ao qual inclusive eles odiavam, desse testemunho do que é possível ter fé em Cristo. Nem mesmo em Israel, aqueles que haviam sido escolhidos para ser um povo separado, um povo que desse testemunho de Deus, não tinham fé. Não tinham fé nele. Nem mesmo em Israel achei fé como essa. Muitos o virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A fé é a evidência daquilo que não se vê, não recebeu. Lá em Hebreus 11, no partir do verso 13, falando novamente de Abraão, diz assim, Hebreus 11, verso 13, todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, as saudam, confessando que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sem ter recebido as promessas. A fé. Fé é algo racional. Eles entenderam que era assim, acreditaram, confiaram, se entregaram. Conheceram a Deus, aprenderam a confiar nele e se entregaram pela fé. É essa fé que capacita para as obras. Não adianta você fazer qualquer coisa para ser salvo, que não será. Romanos capítulo 14, verso 23 diz que a fé é a verdadeira motivação daquilo que é bom. Se não for movido pela fé, é pecado, diz o finalzinho do verso 13, verso 23 de Romanos 14. Apenas pela fé. É essa atitude de fé que me capacita para fazer, através da graça, aquilo que eu tenho que fazer. Para qual fé? Né? Se nós pegamos o texto de João, capítulo 3, verso 16, talvez o trecho mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, né, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler também 1 Pedro 1,9. Tá? 1 Pedro 1,9 nos diz assim. 1 Pedro 1, verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. O objetivo da fé é a salvação da nossa alma. Então nós temos fé para sermos salvos, para desfrutarmos, através de Cristo Jesus, da vida eterna. Vamos para Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas, capítulo 3, versos 26, nos diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Se nós tivermos a fé de Abraão, vai nos falar o capítulo seguinte do livro de Romanos, que introduziu a mensagem de hoje, capítulo 5. Se nós tivermos a fé de Abraão, nós somos herdeiros dele na mesma promessa que Deus fez a Abraão, é a nossa promessa também. Sejamos nós uma bênção, através das nossas obras, como Abraão foi justificado pelas suas obras, através da fé, nós também viremos a ser. Que nós somos julgados pelas obras. E é importantíssimo que busquemos ter a fé que Abraão teve, porque através dessa fé, nós somos salvos, nos diz o texto de Gálatas. Tiago, capítulo 1, verso 6, vai mencionar ali no verso 5, dizendo assim: se alguém, porventura, deseja ter sabedoria, peça a Deus que ele não impropere, ele não retém para si, mas ele dá liberalmente.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar agitada pelo vento. Vão. Peça com fé, em nada duvidando. Ainda o livro de Tiago, agora no capítulo 5, vamos ler o verso 15. Tiago, capítulo 5, vamos ler o verso 15, que nos diz assim: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não confunda, meu amigo. Presunção não é fé. Presunção tenta dar ordens a Deus. Fé confia em Deus. E sem a fé é impossível agradar a Deus, nos diz o verso 6 de Hebreus 11. A oração da fé salvará o enfermo, porque é a oração de um filho de Deus que é justo. O verso seguinte diz assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É a oração da fé do justo que vai salvar o enfermo, porque ela é eficaz. A oração da fé é eficaz. Esse, inclusive, é o texto base de um estudo que nós faremos um pouco mais para frente sobre oração. Tá? O tema, inclusive, vai ser oração eficaz. Ora, critérios bíblicos para oração eficaz. Vai ser o tema de um estudo que faremos um pouquinho mais para frente. Ok? 1 João 5, verso 4. O texto importante para nós entendermos isso. 1 João 5, verso 4. E nós vamos ler também o verso 14. Porque todo aquele, 1 João 5, verso 4, tá? Isso mesmo. Depois vamos ler também o verso 14. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, para termos vitória sobre o mundo. Para aí. Mas João 16, 33 não diz que foi Jesus que venceu o mundo? Foi. É uma obra divina humana. A santificação é uma obra divina humana. Mas sem a justificação, sem o que Jesus fez na cruz, sem a graça, sem a intercessão dele no Pai, nós não podemos fazer nada. Agora, que tipo de resposta nós daremos ao que Jesus Cristo fez por nós? Através da fé, nós entendemos que Deus nos dá poder para vencer o mal. A vitória que vence o mundo. Jesus não venceu o mundo só na salvação. Ele venceu o mundo em nós também. E através da fé, essa vitória pode ser nossa. Nós podemos tomar posse dela. E olha o que nos diz 1 João 5, verso 14. E é esta confiança que temos para com ele, que se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se eu pedir do meu jeito, vai dizer o Tiago, eu estou pedindo de uma forma egoísta, ruim. Eu só estou pedindo para os meus prazeres. Eu tenho que pedir segundo a vontade do Pai e tenho que confiar nele, portanto. Vamos ainda a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, verso 3. Né? 1 Tessalonicenses 1, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler o verso 3. 1 Tessalonicenses 1, verso 3, nos diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operasidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A operosidade da nossa fé. A fé opera, gera mudança. Olha o verso 8. Porque de vós repercutiu, né, de vós, os tessalonicenses, repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A fé dos tessalonicenses os levou a dar bom testemunho. E por toda a parte, não só na Macedônia e a Caia, que era ali as províncias, né, onde a Tessalônica ficava, mas em toda parte, por todo mundo conhecido da época, tá? A fé dos tessalonicenses foi testemunhada. Vou tentar resumir aqui, ó, esse resumo desses textos que nós lemos aqui. Dá uma olhada. Ó. Por que da fé? Para sermos salvos e desfrutarmos da vida eterna. A fé não compra a salvação, é bem claro isso. Ela é a mão que nos ajuda a pegar o presente que Deus nos dá, por favor, para deixar bem claro. Para nos tornar filhos de Deus, é pela fé que fazemos isso. Para termos as nossas orações atendidas, para recebermos uma cura,
para nos protegermos das tentações de Satanás, para vencermos as coisas más que existem no mundo, para prestarmos a Deus um serviço de qualidade, para testemunharmos do amor de Deus. A importância da fé. Por que nós teríamos fé? Vamos continuar essa resposta. Agora vamos em Mateus, capítulo 9. Mateus 9, vamos ler o verso 12. Mateus, capítulo 9. Já passei. Mateus, capítulo 9, verso 12. Nos diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, aquele que busca em Deus vai encontrar cura. Efésios 2, de 1 a 5, vai mencionar para nós, né? Verso 8 a 10 eu já mencionei para vocês aqui em outros encontros e hoje também, mas agora a gente vai pegar aqui o contexto inicial desse verso, de Efésios 2, de 1 a 5. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos então salvos. Para que nós possamos ser transformados, livres daquelas influências da carne, e passemos agora a ser conduzidos pelas influências da santidade, da santificação. Próximo texto, Romanos, capítulo 5, verso 1. Volta um pouquinho, você está em Efésios, antes vai vir ali Gálatas, depois os primeiros 5 Coríntios, e antes vem Romanos. Vai em Romanos capítulo 5, tá? Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisso. A graça precisa gerar algo em nós, e esse algo é a fé. E através da graça, pegamos pela fé ela, tomamos posse dela completamente, e agora vamos viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Romanos 7, versos 24 e 25. Vou ler a partir do verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. A lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Há uma natureza pecaminosa que faz algo. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, e não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas sim o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. No tocante ao homem interior, verso 22, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que os meus membros, outra lei que guerreia contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus pensamentos. Eu não consigo por mim mesmo vencer, diz claramente Paulo. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo do pecado. Porque eu teria eu fé, então, para ser liberto, para sair da escravidão da lei do pecado, para entrar na escravidão do Espírito, da lei da vida e do Espírito. É um tipo de escravidão, sim, é, mas Deus deseja me tornar seu filho. Mas após eu passar do serviço a Cristo, e serviço a Cristo é bem diferente de você ser escravo do mundo, ou ainda escravo do pecado, tá? Eu posso em Cristo chegar na condição de ser filho, chamado filho de Deus. O que fazer para conseguir essa fé? Esse mesmo livro de Romanos inicia a resposta, né? Romanos é quase um tratado de teologia, especialmente de justificação pela fé. Embora ele é um texto cheio de trocadilhos, tá? Então ele é um livro não tão fácil de ser entendido, se ser realmente estudado. Romanos 10, 17 diz: assim a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação do Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, quando eu vivo o Evangelho, quando eu testemunho do Evangelho, a fé opera em mim poderosamente. E esse testemunho leva outros a crer também. 1 Tessalonicenses 3, verso 10. Avancemos novamente para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3, não é verso 10, não. É verso 10, sim. Achei que não era, perdão. 1 Tessalonicenses 3, verso 10 diz assim: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. A fé pode ter deficiências. Então, eu preciso muitas vezes fazer o quê? Orar noite e dia para ter a minha fé reparada, as deficiências da minha fé restaurada. Romanos 16, verso 26. Nos últimos capítulos ali de Romanos 16, verso 26. Bem no finalzinho. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé dentre todas as nações. É pela escritura sagrada que através da fé me torna obediente. Obediência de fé. Interessante isso. Vamos a Marcos, capítulo 9, verso 24. Texto relativamente conhecido. Marcos, capítulo 9, verso 24. Marcos 9, verso 24, nos diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me com a minha falta de fé. Eu posso clamar a Deus para que Deus me ajude. O livro de Romanos também apresenta a Deus como, livro de Hebreus, como autor e consumador da fé. O que a fé pode fazer no nosso interior? A fé pode nos tornar maravilhados, né? A fé pode realmente fazer uma maravilha tremenda. Vamos ao livro de Atos, capítulo 15, verso 9. Atos 15, verso 9, diz assim: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e ele, purificando-nos pela fé o coração. A fé pode nos purificar. A fé é uma qualidade de que tipo de pessoas? Tá? Por exemplo, Abacuque, citando o que lá aconteceu com Abraão, diz: o meu justo viverá pela fé. Paulo também cita Abacuque nessa mesma expressão. Então, a fé é uma qualidade de que tipo de pessoas? Daqueles que são justos, daqueles que são santificados. Gálatas 3:11 vai nos dizer assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. A lei só mostra o pecado. A lei mostra onde é que está o erro, que não era para ser feito. A graça é que, uma vez que eu errei, vai me perdoar e me purificar. E pela fé eu tomo posse disso. O que deve acompanhar, então, as pessoas de fé? Hebreus 10, vamos agora entrar no texto do santuário, né? Hebreus 10, vamos ler do verso 37 ao verso 39 de Hebreus 10, que diz assim. O texto que falei de Deus ser o autor e consumador da fé é Hebreus 12:2, tá? Eu havia falado de Romanos, mas é Hebreus. Hebreus 10, versos 37 a 39 nos diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, que somos dos que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conversão da alma. A fé vai trazer conversão. Eu não posso retroceder. Aqueles que retrocedem perdem a salvação. Entraram num estado e a perderam. Nos diz, por exemplo, o texto de 2 Pedro. Vamos lá, vamos ao texto. 1 Pedro.
É 2 Pedro 2. Portanto, se depois de, verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do que há no mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois o melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltarem atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que está escrito no adágio verdadeiro: o cão voltou-se ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Forte o texto. Nós entramos na condição de salvos quando, pela fé, aceitamos a graça. Mas podemos perder a salvação se nós não a experimentarmos, não vivermos pela fé, não praticarmos as boas obras. E isso acontece naquele que já foi salvo, aquele que conheceu o conhecimento do Senhor e Salvador. As duas características dos salvos, lembram? Quem tem a Deus como Salvador, foi salvo pela graça, vive aí servindo ao próximo e a Deus, e também tem ele como Senhor, obedece os mandamentos. Tá? Então, você experimentou isso e se desviou do caminho, tornou-se esse segundo estado pior do que o primeiro. A verdadeira fé, qual é o sentimento que acompanha ela? Tá? Vamos pegar aí Gálatas, vamos voltar a Gálatas, Gálatas capítulo 5, vamos ler o verso 6. Gálatas 5, verso 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. O sentimento que acompanha a fé é o amor. Fideísmo é fé cega. Agora, a fé verdadeira, genuína, aquela que confia em Deus, através desse tipo de fé que o pecado sai do mundo, assim, com o paralelo que eu fiz, do mesmo jeito que o pecado entrou no mundo pela dúvida, ele sai pela fé. A fé verdadeira, ela leva à ação e é movida pelo amor. Fideísmo é cego, a fé verdadeira é experimentada e experimentável. Cada um de nós pode experimentar a fé. Quanto à questão do livre-arbítrio, que é algo consequente do que nós estamos aí conversando, é necessário dizer, e isso, embora seja conhecido da maior parte dos cristãos, o livre-arbítrio, mas há aqueles que defendem que as pessoas foram predestinadas para a salvação. E é verdade, esse texto está escrito na Bíblia exatamente assim, os predestinou para a salvação. Mas o que está ali no referencial, lá na própria língua original, no grego koiné, que é no qual a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, é uma ideia de que Deus sabia quem seria salvo. A eleição não é igual predestinação. Até porque se Deus tivesse selecionado algumas pessoas para serem salvas e serem perdidas, Deus estaria sendo injusto. Ele é justo juiz. E não oferecendo condição. E a salvação não poderia ser perdida. Ao estudarmos a Bíblia, nós vemos que estar salvo ou estar perdido é sim uma obra de fé, mas tem muito a ver com nossas escolhas. Tremendamente a ver com nossas escolhas. Então é necessário que nós entendamos devidamente isso. É certo, eu vou dar uma acelerada aqui pela questão do tempo, tá? Não vai poder ver, conforme eu estava vendo até agora, todos os textos bíblicos, eu vou citar alguns aqui. Tá? É certo de que Deus sabe todas as coisas. É certo de que ele conhece o fim desde o princípio. Ele é eterno, ele é onisciente. E ele é perfeito em conhecimento, nos diz Jó, capítulo 37, verso 16. Ele conhece todas as coisas, nos diz 1 João 3, verso 20. Inclusive o que ainda vai acontecer, o que está no futuro, nos fala o profeta Isaías, capítulo 46, verso 10. Embora o conhecimento de Deus seja absoluto, total, pleno, completo, ele não é causativo. Deus não restringe de qualquer forma nenhuma das suas criaturas. Pelo contrário, a liberdade é uma lei do seu reino.
do seu governo. Em Deuteronômio, capítulo 30, acho que esse texto vale a pena a nossa leitura, a partir do verso 15. Deuteronômio 30, a partir do verso 15, diz assim: Eis que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardar o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverá e se multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passa para possuir. Verso 19: O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus colocou diante do homem duas escolhas. Escolhe, pois, a vida. Deus trata de forma desigual os desiguais, aqueles que não conhecem, aqueles que não amam, que são, inclusive, se opõem a ele, ainda recebem do seu amor. Diz, por exemplo, Mateus, que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Ele oferece salvação a todos igualmente, mas aos seus filhos ele tem uma bênção diferenciada. Isso é eleição. Deus escolhe os que lhe escolheram. Que Deus amou o mundo, que deu Jesus. Deus deu Jesus para todos. Jesus Cristo morreu por todos. Todos os seres humanos que aqui já viveram, de Adão até o último que recém-nascer antes do retorno de Cristo. Deus deu Jesus por todos. Mas nem todos desejam se santificar, nem todos desejam crer em Cristo, uma fé que opere mudança, novidade de vida. Nem todos. Alguns serão como se nunca tivessem existido. Outros receberão a escolha daquilo, consequência de suas escolhas. E outros serão salvos porque em vida escolheram viver segundo a vontade, ou que conheciam da vontade de Deus. E nos diz Romanos 1, verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, seu caráter, se fazem perceber pelas coisas que foram criadas, de tal forma que os que não vivem ou não querem viver assim são indesculpáveis. Deus se faz conhecer pelas coisas que são reveladas. Há relatos de vários textos semelhantes aos bíblicos em povos antigos de todos os continentes. De alguma forma, nós às vezes entendemos que a tradição oral passada pelos antepassados, por forma oral, de pai para filho, de geração em geração, chegou a muitos. Alguns modificaram aqui e ali, mas o relato, a essência do relato foi muitos. E nós entendemos que haveria um Salvador, que houve guerra no céu, que houve pecado, que houve uma inundação, que houve um Salvador. Alguns relatos, inclusive que são bíblicos, eles estão representados no Gilgamesh em vários escritos antigos. Muitos. E nós vamos ver depois, quando nós falarmos um pouquinho de arqueologia, um pouco sobre isso. E isso dá testemunho de que Deus, de alguma forma, procurou alcançar a todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Mas cada um viveu de acordo com a luz que recebeu. Deus que sabe o futuro, até o futuro que poderia vir a acontecer, ele então age. E ele escolhe para nós, já mencionamos esse texto aqui, ele escolhe para nós o que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos que ele sabe. Então ele guia tudo de uma forma que apenas ele poderia fazer para terminar num fim único, certeiro, importantíssimo. Deus oferece a salvação para todos igualmente. Ele não apenas, ele ordena que o evangelho, ele não apenas quer, ele ordena que o evangelho seja pregado a todo mundo, a toda criatura, para que então possa vir o fim. Mateus 11, 28 também menciona isso. Esse mesmo conceito de imparcialidade. Deus é imparcial. Deus não tem parcialidade no seu julgamento. Ele julga cada um segundo as suas obras, dentro do contexto em que cada um viveu, de uma forma equânime.
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e é aceitável. Nos fala Pedro em um capítulo de Atos, né, no livro de Atos, capítulo 10, versos 34 e 35. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, diz Paulo em 1 Timóteo 2,4. Que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, nos fala Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9. Paulo ainda vem dizer que todos, em toda parte, se arrependam. Isso está escrito por Lucas no livro de Atos, capítulo 17, verso 31. Ora, se já está determinado quem está salvo, quem está perdido, por que alguém vai se arrepender? A presciência de Deus não é predestinação de destinar desde o nascimento quem está salvo, quem não está. Deus sabe, então já encaminhou as coisas. É esse tipo de predestinação que está escrito. E não que ele determinou quem está salvo, quem está perdido. A salvação seja oferecida gratuitamente, todos indistintamente. Somente aqueles que aceitam pela fé serão salvos. Bem claramente isso está em Efésios 2, 8 a 10. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo todo. Agora, nem todo mundo terá vida eterna. Por quê? Porque o resultado do amor depende do outro. Existe amor não correspondido. E por mais que Deus tenha amado o mundo, nem todo mundo correspondeu ao amor dele. Então, nem todos terão a vida eterna. Apenas aquele que nele crê, apenas aquele que fizer a vontade do Pai que está no céu, apenas aquele que buscar viver segundo a vontade de Deus. Vários textos dizem isso. Por exemplo, o próprio Sermão da Montanha, Mateus 7, versos 21 a 23. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naqueles dias vão me chamar de Senhor e vão ouvir de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Por mais que digam que expulsaram demônios, profetizaram, fizeram milagres, nunca vos conheci. Eu parafraseei, mudei um pouquinho a ordem, esse é o texto de Mateus 7, 21 a 23. Tá? Se você desejar procurar por si, você vai certamente ali encontrar esse texto. Deus predestinou a salvação todos que voluntariamente aceitam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Josué 24:15 diz, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hebreus 6, um texto que vale a pena nós lermos, Hebreus 6, versos 4 a 6. Hebreus 6, versos 4 a 6, nos diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornarem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e os expondo à ignomínia. Eles tiveram alta experiência espiritual, muito grande, e ainda assim se rebelaram. É possível quem se desviou voltar? É, desde que não tenha pecado contra o Espírito Santo. Se a pessoa ainda acha que talvez seja possível, ainda há uma esperança. Agora, aquele que é rebelde, que não quer saber, esse é um pouco mais complexo. Por isso, Paulo disse, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo sabia que ele tinha que reduzir o seu corpo à escravidão. O próprio Paulo menciona em Romanos entregar o corpo como um sacrifício vivo. Sacrifício exige esforço. O esforço da santificação, de não querer fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Obediência quero e não sacrifício, nos diz Davi. É isso.
A mesma coisa, sacrifício vivo, obediência. Mesma forma. E pelo mesmo motivo que Cristo disse também, que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos, não outros. Isso está, por exemplo, nos evangelhos de Mateus e Marcos, né? Mateus 10, 22, 24, 13 e Marcos 13, verso 13. Extremamente importante que nós entendamos. Deus dá, pela fé, aquilo que nós precisamos para alcançarmos a salvação. Estamos nós realmente interessados em termos a nossa vida transformada por Deus? Queremos nós realmente usarmos o nosso livre-arbítrio, o maior poder que Deus já entregou ao homem, a sua vontade, para escolher bem, escolher servir a um Deus que não nos criou e deu corda e deixou nós seguindo o nosso próprio destino, como um relojoeiro cego. Mas ele realmente se importa conosco. Ele realmente está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele realmente enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. E Jesus Cristo realmente intercede por nós a cada dia diante do Pai. E ele não nos deixou sós. Ele enviou o seu Espírito, que trabalha no nosso coração, nos levando até Cristo, nos fazendo reconhecer o nosso estado pecaminoso, nos fazendo entender que precisamos de um Salvador, nos fazendo lembrar aquilo que Jesus Cristo nos tem ensinado, para que possamos realmente viver em paz diante de Deus. Essas coisas, após terminar o discurso sobre o Espírito Santo, registrado no Evangelho de João, capítulos 14 a 16, lá no finalzinho ele diz: essas coisas vos escrevo para que tenhas paz em mim. E o mesmo verso 33 do capítulo 16, diz assim: e no mundo tereis aflições. É o mesmo verso. Tem de bom ânimo, credes em Deus, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Venci o mundo à sua volta. E uma vez mais repito, venci o mundo em você. Deus venceu o mundo em nós, em mim, em cada um de nós. E assim nós podemos verdadeiramente sermos livres. Sermos livres. Temos apenas duas pessoas, uma já saiu, apenas a Ellen está ao vivo agora. Eu não sei se ela tem algum questionamento. Se tiver, pode abrir o microfone e fazer. Senão, nós finalizaremos com uma oração. Se você vai estar vendo essa gravação depois, você pode estar deixando a sua pergunta, seu questionamento lá no nosso grupo, tá bom? O microfone está aberto. Quer fazer alguma pergunta? Não, doutor, graças a Deus, a mensagem foi bem esclarecedora. Obrigado pelo seu tempo que você dispõe para a gente, por essa mensagem muito esclarecedora. Obrigado, boa noite. Seja louvado. A palavra é de Deus, só tentamos ser instrumentos. O mérito é dele. Deus abençoe. Então, Amém. tem algum motivo de oração, Ellen? Eu gostaria de pedir mais uma vez, doutor, pelo meu filho, que está com Uhum. problema de ceratocone na visão, e pela nossa vida, né, espiritual, que a gente possa se desenvolver mais, não só minha, também da minha mãe, que também está com problema de saúde. Deus conduza. Amém. Vamos mais uma vez orarmos, então. Eu vou tomar a liberdade de ajoelhar aqui. Vamos acompanhar a oração, seja ao vivo ou gravado. Vamos orar juntos, então. Oremos. Ó bom Pai, amado Deus, querido Senhor, nós lhe damos graças pelo privilégio de podermos te buscar. Amém. Damos graças, Pai de amor, pelo privilégio da tua palavra. Te agradecemos por seres um Deus de amor e de bondade e que nos busca. E apesar, ó Pai, de nossa, muitas vezes, rebeldia, tu nos encontra, nos chama para que venhamos a fazer paz contigo. Sim, paz contigo. E tu sabes de nossa incapacidade, por isso, em Cristo, Deus também nos dar a tua força. Tem misericórdia de nós, Pai. Transforma o nosso viver.
Se tu, ó Pai, uma vez mais, aquele que completará a obra que um dia iniciaste, o autor e consumador de nossa fé, e nos fortalece em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Estamos agradecidos nele, Pai, nos entregando a Ti. Queria pedir por cada uma das pessoas que têm estudado a Bíblia, não apenas aqui na classe bíblica da Escavando a Verdade, mas em todos os lugares, Pai, que eles estão estudando a Tua palavra para adquirir mais fé em Ti. Estudando a Tua palavra, não, ó Pai, para provar seus preceitos, suas vontades, suas teorias, mas sim para desejar, conhecer, ter discernimento e sabedoria vinda de Ti, sobre qual é o Teu querer, quem Tu és, conhecer a Ti, para Amém, então Senhor. melhor. Abençoa Teus filhos, Pai, aqui em todo mundo. Em especial agora na classe bíblica, nessa classe bíblica, tanto os que estão presentes, como os que assistirão esse estudo depois, quando gravado. Pedimos que Tu perdoe, conduza e transforme. Nos dê, por favor, do Teu Espírito. Os méritos maravilhosos do Teu Filho Jesus, oramos, Pai, entregando a Ti todas as coisas. Queremos entregar mais uma vez a vida da Ellen, sua mãe, seu filho também, pedindo restauração, pedindo saúde. De forma especial ao Pai, talvez, se necessária uma cirurgia, não sei, que possa estar à frente, Pai, guiando e conduzindo com força. Amém. Espírito de Cristo, oramos, agradecidos e entregue. Amém, amém, ó Senhor. Amém. Deus abençoe, meus amigos. Até a próxima terça-feira, se Deus nos der vida e condições, estaremos aqui então. Um abraço a todos, abraço, Hélio, obrigado pela presença. Continuamos juntos, então, o estudo da palavra do Senhor. Um abraço. Tchau, tchau.